então, Sérgio, onde é que foi que você percebeu que o mundo era maior, né? Que Farroupilha, que o bichinho do turismo e da curiosidade pelo mundo te picou? Na verdade, há muito tempo, né? Quando eu era bem novinho, começando a trabalhar, eu trabalhava numa empresa chamada Nutrifar, e nós lá tínhamos o proprietário, era um senhor italiano, pasqueiro, e ele tinha um amigo que ajudava a fazer doces para sobremesa e tal. E esse senhor tinha uma boa grana, e ele tinha feito uma viagem pelo mundo de 90 dias, conhecido o mundo todo. É um senhor bem antigo, mas ele tinha gastado 60 mil euros, era muita grana. E eu gostava de ouvir as histórias dele, a fantasia do que era viajar pelo mundo todo, conhecer um monte de lugares e tal. Ele efetivamente viajou o mundo todo. Aí ele me contando que ele era de natural da Itália e que teve que vir para o Brasil por causa da guerra, e que mataram toda a família dele, e ele veio para o Brasil, veio inicialmente para São Paulo, começou uma pequena confeitaria, e deu certo, funcionou legal, e um belo dia ele vendeu a Balduco, era um dos donos da Balduco, né? Vendeu a Balduco e veio morar em Caxias, e fazia doces de brincadeira. Mas voltando à viagem, eu encantado, eu acho que meus olhos brilhavam ouvindo ele contar as histórias de onde ele tinha passado, o que ele tinha feito. E uma bela hora eu disse: olha, o meu sonho seria fazer essa viagem que o senhor fez. Diz ele: verdade? Uhum. Você conhece a igreja São Peregrino de Caxias? Sim. Tu já parou para perceber ou admirar as pinturas do Locatelli na igreja? Não. Você nunca parou para admirar a escultura que o Aldo Locatelli fez em bronze na porta da igreja? Não. Lá tem uma réplica da Pietà. Você nunca foi lá para olhar a réplica da Pietà? Não. A réplica a Pietà é uma das esculturas mais lindas que eu já vi no mundo todo. Eu já vi a original e já vi a réplica em Caxias, e para nós leigos... Que a original está em Roma, né? Não tem diferença, sabe, de qual delas é. E você, que está a 20 quilômetros, não foi visitar e nem admirar a réplica. Ele olhou para mim, deu uma risadinha e disse: você não merece fazer a viagem que eu fiz. Aquilo me tocou bastante, porque realmente, às vezes, a gente deixa de ver coisas aqui ao nosso redor e quer ver, sonha com lugares no mundo e talvez não conheça Gramado, talvez não conheça coisas que por aqui tem. E aí você retornou na igreja São Peregrino? Como é que foi como é que foi? Daí eu fui e observar, e realmente não só as pinturas, como a porta, como aquela cúpula que foi sob uma nova perspectiva, né? Você olha com outros olhos, porque realmente é um olhar diferente. Sabe, os vários lugares que a gente conhece são meros, eu diria, lugares se não tiver a história. Se você não tem o que aconteceu lá. Uma coisa é você visitar a igrejinha aqui em Santa Catarina, ali, onde o Garibaldi casou com a Anitta e tal, né? A outra coisa é você entrar naquela igreja e entrar com um daqueles menininhos que ficam ali fora, que são guias turísticos e que conhecem a história e que te contam coisas a respeito da Guerra dos Farrapos e etc. Então, esse lado lúdico, eu acho que é o que encanta. Isso é uma dica muito importante que o senhor acabou de dar, porque muitos lugares históricos, eles têm guias por ali que às vezes estão ali de freelancer, que por um valor baixo, ou enfim, fica a critério muitas vezes do turista, você pode ter uma outra visão do lugar, uma outra história, né? Então, isso fica a dica. Eu diria que o guia faz toda a diferença. Ele conhece, ele sabe, ele faz você sonhar, navegar, imaginar.
Assim, ó, às vezes a gente lê um livro e só lê o livro. A outra coisa, às vezes a gente pega um livro e você viaja pela história do livro, você entra no livro. Acho que com viagens é quase a mesma coisa. Quando eu fui visitar, quando eu conhecia as ruínas de São Miguel, aquilo me tocou tanto, assim, olhar para aquelas pedras, sentar naquelas muralhas, imaginar quantas pessoas morreram brigando por aquelas pedrinhas que estão lá, por aquele espaço, por limites, por aquelas coisas das guerras para determinar territórios, etc. Aquilo, a história que tem naquilo é muito mais forte do que simplesmente as pedrinhas empilhadas lá. Então, eu sempre quando vou numa viagem, prefiro e me atenho mais a esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que uma vez eu fui para o Nordeste e o guia estava dizendo, olha, tá vendo aí o cavalo de não sei quem, um marechal lá, né? E ele disse, e como vocês sabem, ele morreu na batalha de não sei das quantas, né? E isso vocês não precisam, quando você quer saber a história de um cavaleiro, você não olha para o cavaleiro, ou não estuda nos livros, você olha para o cavalo, porque o cavalo conta a história do cavaleiro. Como assim? Se o cavalo estiver, você tem um cavaleiro, que nem tem Duque de Caxias ali na Praça Duque de Caxias em Caxias. As quatro patas do cavalo estão no chão. Isso significa que ele batalhou muitas batalhas, mas que ele morreu de morte natural, porque ele não morreu brigando. Se vocês forem a Garibaldi, na entrada de Garibaldi tem uma estátua do Garibaldi, e o cavalo do Garibaldi está com 3 patas no chão e uma erguida. Isso significa que ele foi ferido na batalha, não morreu em batalha, mas morreu em função de ferimentos que conseguiu numa batalha. Se você olhar para um cavaleiro e ele estiver num cavalo com as 2 patas empinadas, e normalmente com uma espada assim e tal, o cavalo está dizendo que aquele cavaleiro morreu em batalha, ele morreu numa luta. Assim, nossa, que coisa mais, novidade para mim. Que coisa mais ridícula. Não, eu nunca tinha visto e assim... Faz sentido. Se o cavaleiro estiver com uma espada na mão, ele batalhou fez muitas lutas. Se ele tiver o chapéu, ele é um diplomata, ele é um negociador, ele não é um batalhador, ele é um apaziguador. Ele vai e negocia paz e não um guerrilheiro, uma coisa assim, né?